Bom dia a todos. Agradeço a acolhida aqui em Limoeiro. Gostaria de saudar as autoridades, o presidente da casa, que é a OAB de Limoeiro, do Ceará, e também cumprimentar as pessoas que ouvirão através da internet essa palestra. Eu não estou aqui como uma pessoa que tem um conhecimento no nível científico a respeito das famílias. Eu não sou uma psicóloga, não sou uma antropóloga, sou uma teóloga. Mas eu estou aqui como uma pessoa que é irmã, e quando a gente leva a sério o papel de ser irmã, a gente se torna realmente irmã de todas as pessoas. Deus é um só. Ele é Pai, portanto somos irmãos, e quando alguém se sente chamado a entrar numa comunidade religiosa para ser irmão ou irmã, deve levar a sério que terá que acolher a todos e se dedicar a todas as pessoas. E quando realmente isso é um ponto central na vida de alguém, então normalmente, com toda facilidade, as pessoas nos procuram para conversar. E nós acabamos conhecendo as pessoas pelo lado de dentro. Nós, às vezes, não temos um contato como vizinhos ou como alguém, um amigo, mas nós temos um contato com os problemas, com as angústias, com as dificuldades que as pessoas vivem. Talvez aquela pessoa, para um vizinho ou para um membro da família, seja alguém insuportável, porque vê a parte externa da pessoa. Nós conhecemos as pessoas quando elas nos partilham suas angústias, seus problemas, seus sofrimentos. Então começo essa nossa conversa aqui lembrando um dado muito importante da vida de Jesus, que é pouco lembrado e muitas vezes se dá um outro enfoque à vida de Jesus. A primeira vez que Jesus falou em público está no Evangelho de Lucas. Ele se dirigiu à sinagoga e disse: "O Espírito de Deus está sobre mim, ele me ungiu para realizar uma missão, para tirar os que estão presos de suas cadeias, para dar a vista àqueles que não podem ver, para fazer com que aqueles que não possam andar, andem." Então, toda a mensagem que ele disse, para que ele veio, a primeira vez que ele veio em público, ele não falou nada sobre pecados, ele não falou nada que ia fazer julgamento, ele falou sobre sofrimentos. Eu vim aqui neste mundo porque pessoas sofrem. E quando essas pessoas sofrerem, eu quero que saibam que eu estou aqui porque elas sofrem. Por causa delas, por causa dos sofrimentos delas, que eu estou aqui. A teologia cristã muitas vezes esquece essa passagem bíblica e fala muito sobre o pecado e a solução que Jesus veio dar para o pecado. Esquece que a primeira solução que Jesus veio dar é uma solução para o sofrimento, para aquilo que as pessoas vivem no seu interior, na sua forma. Então, hoje nós estamos com vários desafios sobre a família, que são novos desafios, que nós não tínhamos contato com esses desafios antes, fazem parte de uma mudança dos tempos, ou um tempo de mudanças, como alguns querem identificar o nosso momento histórico. E nós não temos aqui uma receita mágica para esses desafios. O que nós temos a trazer é uma visão que acredito partir do próprio Jesus, mas que Jesus é herdeiro de uma tradição religiosa, que é a tradição judaica, que ele aprofunda, que ele
planifica e faz com que essa tradição de um povo se torne universal. Então, o que nós vamos fazer é dar uma olhada nesse passado místico judaico, como que os místicos judeus enfrentavam o desafio das famílias na época, para aprendermos com eles a enfrentarmos os desafios atuais. Não é o conteúdo do que eles dizem que nos ajuda, é a atitude, é o modo de encarar a família, muito relacionado a Deus, ao Deus de Israel, que faz com que eles possam orientar pessoas sobre os desafios da família na época deles. E assim talvez nós possamos aprender com ele. Eu estava dizendo hoje de manhã, quando falei para as pessoas também da igreja e da rádio, que um atleta de salto em distância, ele, para dar um impulso, que o salto seja cada vez mais para frente, ele recua para poder depois correr e pular para atingir uma marca mais à frente. Então nós vamos fazer isso, vamos tentar voltar um pouquinho, correr um pouco, depois saltar e ver o que é que nós podemos fazer. Então essa palestra se divide em 3 partes. A primeira parte é: vai casar? Casou? Você vai casar ou você casou? A segunda é: vai ter filhos ou ter filhos? E a terceira é: vai separar ou separou? Tá? Então, que é basicamente os 3 momentos que a espiritualidade judaica trabalha com respeito à família. Então, é muito interessante, eu gostaria de começar com a frase de um rabino cabalista. Já desde agora, quero dizer que cabala para o judaísmo é a espiritualidade judaica. Não é uma cabala esotérica como nós temos agora na pós-modernidade. A palavra cabala quer dizer aquilo que foi recebido, que é estar em contato com Deus. É aquilo que no catolicismo falaríamos o modo como os santos se relacionaram com Deus. E no judaísmo é o modo como os patriarcas, as matriarcas se relacionaram com Deus. E isso é que move, é a alma do povo judeu, essa mística judaica. Então, o rabino Yaakov Leder, ele diz assim: o casamento deve ter sido ideia de Deus, pois quem mais poderia pensar num plano estrambótico de juntar 2 opostos e colocá-los sobre o mesmo teto para compartilhar uma vida? Uma coisa dessa só podia sair da cabeça de Deus. Que ninguém seria doido aqui nesse mundo o suficiente para pensar num plano desses, não é? E é interessante que é um plano para fazer com que nós possamos crescer, amadurecer, como diz os espíritos, evoluir. É alguma coisa que nos leva adiante. Então somos colocados numa família, começa com a união de pessoas. Como essa é uma palestra que vai ser escutada por muitas pessoas, eu gostaria de dizer, vou falar masculino e feminino para que isso fique além de gênero, além da genitália também, mas que sejam posturas, comportamentos ou, como diriam os judeus, raízes da alma. Então, unir pessoas tão diferentes para compartilharem a mesma existência é um plano divino, que nos faz amadurecer, que nos faz crescer. Então, porque um dos aspectos mais importantes da família é que as pessoas descobrem profundamente as diferenças nos membros da família e avaliam essas diferenças. Na avaliação dessas diferenças, as pessoas ou as rejeitam ou as acolhem. As pessoas podem agir diferente, que ele diz assim: tem uma coisa na minha mãe que eu não suporto, então não quero de forma nenhuma para mim, nem para os meus filhos, as minhas filhas.
Então, avaliou uma diferença e excluiu aquela postura de alguém da família porque ficou como algo insuportável. Ou então, avalia a diferença e diz assim, o meu pai é assim, tão diferente de mim, mas isso eu vejo como positivo. Eu já vejo que a minha postura, o fato de não conseguir ser como meu pai, não é uma coisa boa em mim. Então, avalia as diferenças e acolhe ou rejeita e, às vezes, de forma consciente, que é o mais adequado, às vezes de forma inconsciente. Às vezes, pessoas têm posturas que têm suas raízes, essas posturas, esses comportamentos têm suas raízes em coisas que avaliam dos pais ou de outros membros da família, mas não tem isso de forma tematizada e consciente. Seria bom que nós tivéssemos o máximo possível isso. Então, a Cabala judaica diz que a fonte da nossa identidade, apesar dessa forma comportamental que nós herdamos da nossa família, rejeitando ou acolhendo certas posturas, mas diz que a nossa identidade não está aí. Não está tanto na nossa sexualidade, não está tanto na nossa existência atual, está naquilo que ele chama as raízes da alma. A alma, em hebraico, chama, é aquilo que anima, seria como a bateria de um celular, aquilo que me faz funcionar. Então, que em latim é o ânimo, que deu o ânimo. Que em grego é a psique, daí vem a psicanálise, a psicologia. Então, a nossa identidade tem suas raízes na alma e é anterior à nossa definição nessa existência como homem ou mulher. Para a Cabala judaica, antes de nós sermos definidos se vamos ter posturas e um corpo de homem ou de mulher, nós já temos essa identidade na nossa alma. E a Cabala judaica diz que nessas raízes da alma, nós temos raízes masculinas e femininas. Que, obviamente, numa mulher, em alguém fisicamente e orientada sexualmente para ser mulher, as raízes femininas têm mais preponderância ao longo da existência. Isso não significa dizer que a mulher, verdadeiramente mulher, tenha que várias vezes recorrer às suas raízes masculinas na hora de tomar certas decisões, na hora de tomar posicionamento na vida. Essa é a Cabala judaica. A mesma coisa se diz em relação ao masculino, que tem também raízes femininas. Por que a Cabala judaica diz isso? Ela diz porque somos imagem e semelhança de Deus. E o fato de sermos imagens e semelhanças de Deus traz em nós duas características que são próprias de Deus, que é a transcendência e a imanência. O movimento de transcendência é estar para além de si, é ir além, é se expandir. Inclusive, o universo faz esses dois movimentos. O universo todo, ele se expande. Quando chega ao máximo da expansão, ele pode explodir. E ele também se encolhe, e quando chega ao máximo do encolhimento, ele explode. Então, isso está marcando em tudo, porque faz parte do Criador. Então, para a Cabala judaica, o ser masculino é essa expansão, é a transcendência. Transcender quer dizer ir além de si. Então, é isso que faz em Deus criar, que ele vai além de si. A criatura não é Deus, ele está além dele. Então, ele faz ele amar um ser diferente, como amar um ser humano. Leva para além de si mesmo. Mas Deus tem um movimento interno, que é chamado de imanência. E ele é um movimento de encolhimento. Tem um movimento centrífugo e um movimento centrípeto em Deus. Para a Cabala, esse estar a caminho, estar além, avançar,
ter desapego é a raiz masculina. E que está presente em todo ser humano, porque todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Mas está mais fortemente em alguns seres humanos. Para a Cabala, esse movimento de imanência de Deus voltado para si mesmo são as raízes femininas. E que estão em todo ser humano, porque todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Mas é mais forte em algumas pessoas e menos em outras. Mas todos têm que recorrer a essas raízes, porque são raízes da alma. Então, em um casamento, a primeira coisa que se tem que notar é isto. Num namoro, já se vê que um dia eu escutei uma coisa bem interessante, que diz assim: enquanto a jovem está preocupada com a marca d'água que vai sair no convite, o jovem ainda não pensou em alugar ou comprar o terno. Um quer ninho, quer se agregar, quer se fechar. O outro quer avançar, quer ir para longe. Então, isso está presente em algumas pessoas. Eu poderia olhar para mim e dizer, quando se trata de família, o meu movimento é todo decidido pelas raízes masculinas. Eu não decidiria, mesmo sem ser religiosa, me agregar. Isso me sufocaria. Me agregar a outra pessoa e cuidar daquela família, daqueles filhos. Não conseguiria. Então, quando as pessoas se unem, elas têm que levar em conta isso, que em vários momentos, um vai estar querendo fugir do ninho e um vai estar querendo trazer para o ninho. Em vários momentos. Isso tem que ser levado em consideração. Certo? Para o homem, é mais... ou para quem tem essa mais forte, essas raízes masculinas, o não comprometimento é fundamental. Para quem tem mais fortes as raízes femininas, comprometer-se com alguém é o mais forte. Então, a cobrança de uma presença para uns no relacionamento, a cobrar a presença, cobrar que a pessoa esteja presente de corpo e alma, saber o que o outro está pensando nessa hora que ficou tão calado, é fundamental. Enquanto para outro, essa pessoa me sufoca porque não dá espaço para que eu seja. É a expansão. Então, isso é o que tem que primeiro ser levado em consideração, diz a Cabala judaica, a respeito dos relacionamentos familiares. Isso se dá numa família em diversos níveis, no relacionamento pai e filho. Um filho, o mais importante é avançar e além daquela família viajar e estudar no exterior. Pode ser filho ou filha. Isso dá uma estranheza a quem tem como ponto central a permanência na família. Já para alguns pais, os filhos deveriam avançar mais e se choca com a atitude de que o filho tem 30 anos e ainda está dentro de casa. Então, essas coisas têm que ser levadas em consideração. E a Cabala judaica diz que até entre os animais se pode observar essas coisas, do masculino e do feminino. Ele diz: quando um leão sai para caçar, ele é agressivo e destruidor. Quando uma leoa sai para caçar, ela quer alimentar os filhotes. Basta isso. Não há necessidade de mais nada do que alimentar os filhotes. Eles usam até o exemplo da ursa, que aquela gigantesca, aquela força, aqueles músculos, aquela tudo. Se o filhote não está de forma alguma ameaçado, ela não tem motivo para lhe atacar se você estiver por perto, a não ser que ela tenha uma intuição de que o filhote dela está ameaçado por alguma coisa. Então, ele vê isso na criação, vê essas coisas todas, e ele diz, além do mais, com essa grandeza que são essas diferenças, e que no relacionamento familiar, essas forças têm que estar em equilíbrio. Eles não falam harmonia, eles falam equilíbrio.
para eles, o que seria o equilíbrio? O equilíbrio é quando uma força não é mais intensa do que a outra. Quando a força da expansão, ela não é mais forte do que a força da introspecção e do recolhimento. Se essas forças tiverem a mesma intensidade, haverá um equilíbrio. Então, para eles, o fundamental no relacionamento familiar é o equilíbrio na intensidade das forças de expansão e de recolhimento. Essas forças têm que estar em equilíbrio. E elas estão sempre, cada uma, como ao contraste, cada uma está tentando ser mais intensa do que a outra. Então, obviamente, quando é forte na pessoa essas raízes do recolhimento e essa pessoa perde um ente querido, é alguém que se foi, que se expandiu tanto que a presença física não se faz notar. Então, o sofrimento é mais forte em quem tem essa força do recolhimento, perder um ente querido. Nós temos no Evangelho duas irmãs, amigas de Jesus, Marta e Maria, que perderam o irmão Lázaro, que era amigo de Jesus. A postura das duas é totalmente diferente. Uma tem uma força de recolhimento e sofre mais porque o irmão se expandiu tanto que não está aqui. A outra tem uma força de expansão e diz assim: bom, ele se foi, mas na ressurreição dos tempos, lá no final dos tempos, ele estará de volta. Jesus tenta consolá-las porque nenhuma das pessoas que foram consolar conseguem consolar essa irmã de Lázaro. A única coisa que pode consolar quem perdeu um ente querido é saber que o ente querido vive. Então, Jesus diz: Lázaro vive. No túmulo, o corpo dele no túmulo, ou fora do túmulo, Lázaro vive. Para provar que Lázaro vive, Lázaro sai do túmulo. Então, é por causa dessa dor que ele compreende, e ele compreende Maria Madalena muito bem, porque Jesus tem uma força de expansão muito grande. Ele é totalmente dado ao outro, ao ser humano e a Deus. Mas ele sabe como ninguém acolher essas pessoas que têm essa força de recolhimento. E Maria Madalena é a mulher que encontra Jesus ressuscitado, porque ela sofre mais do que todo mundo, porque ela recolhe. Recolhe porque durante muito tempo ela tentou se relacionar com alguém, e esse alguém que ela tentou, segundo a tradição, pertencia sempre a outra. Estava sempre se expandindo, estava sempre em outro lugar. E ela, quando encontra Jesus, ela sente que Jesus, ele se volta para ela. Então, quando ele ressuscita, ela é tão forte, essa força de recolhimento em Maria Madalena, que ele está morto, está no túmulo, ela viu o sepultamento e ela está lá no pé do túmulo. Que é muito forte, ela não consegue deixar que ele se vá. Então, é a ela que ele vem, e o que ele diz para ela é: não me segures, eu tenho que ir ao Pai. Às vezes a Bíblia coloca: não me toques. Ele diz: não me retenhas, porque eu tenho que ir, porque indo ao Pai eu serei seu e serei de todos. Você tem que agora me deixar ir. Quer dizer que a manifestação de Jesus ressuscitado a Madalena é um processo pedagógico para dizer: agora você vai ter que abrir um pouco mão das suas raízes femininas e se utilizar de suas raízes masculinas da alma para deixar que eu vá. Quer dizer que ele morreu, ressuscitou e ainda está preocupado com Madalena, que não tem condições psicológicas de deixá-lo ir. Então, eu sempre digo que todo mundo precisa das palavras de Jesus. Seja cristão ou não seja cristão, as palavras de Jesus fazem bem a todas as pessoas. As atitudes de Jesus fazem bem a todas as pessoas. Porque todas as pessoas precisam ouvir esse tipo de coisa e ver esse tipo de atitude de Jesus. Certo? Então, veja. Eles dizem que do jeito que tem a grandeza nessas raízes
masculinas e femininas da alma têm também os seus problemas, têm também as suas limitações. Em Deus, esse ser masculino e feminino, como ele é puro espírito, estão totalmente em harmonia e em equilíbrio. Mas em nós, não, porque nós estamos marcados pela limitação. Então ele diz que quando as raízes masculinas são muito fortes, tudo o que a raiz masculina pensa é que eu tenho medo de ser reduzido a um nada. Eu tenho medo de ser reduzido a um nada. É por isso que eu vou tão longe. É porque eu não tenho uma consciência forte de origem, de um ponto original. E como eu não tenho, eu preciso ir longe. Quer dizer, não tem algo me puxando. Eu não tenho firmeza dentro de mim de uma origem, de um ponto inicial. Então os rabinos da Cabala perguntam: por que a Bíblia diz que Adão foi feito do barro? Resposta: porque o masculino, ele tem medo de ser um nada. Ele tem receio de ser reduzido a nada. Quando alguém humilha, quando alguém diminui uma pessoa que tem fortes raízes masculinas, ela se ofende, se magoa profundamente, não porque foi uma injustiça, mas é porque foi uma verdade. Doeu porque é aquilo que eu tenho medo e que eu tenho lá no meu íntimo consciência de que eu sou um nada, que eu sou pó. Se alguém me diminui, eu me arraso, fico arrasada, porque eu já tenho esse medo de ser reduzido a um nada, porque eu não tenho consciência de uma raiz, de um ponto inicial forte. Eu me sinto, sou do barro. Quando alguém diminui uma pessoa que tem fortemente as raízes femininas, ela se magoa porque é uma injustiça. É uma injustiça porque eu não sou nada, eu sou algo. Então os rabinos perguntam: por que diz que a mulher veio do homem? Porque o que é mais forte na consciência das raízes femininas é o seu ponto inicial, sua origem, sua pertença a uma família, sua pertença a alguém. Então também quando se trata de conviverem juntos, esses pontos vão estar ali. Então alguma pessoa diz: eu não sei por que fulano ficou tão magoado com o que eu disse. Ficou magoado porque você tocou no ponto, na ferida. Eu me sinto um nada, e por isso eu vou muito longe, porque eu não tenho motivo para ficar, porque eu não tenho origem. Minha origem é o barro. Eu quero me distanciar da minha origem, porque minha origem é o nada. Você me disse aquilo que eu mais tenho medo, de ser reduzida a um nada. Então, quando um dos parceiros quer casar-se, quer se agregar, formar um ninho, isso dá medo ao outro, que diz assim: por que está me puxando para baixo? Se eu estou querendo ir para cima, que eu quero me distanciar do nada, e fulano está querendo me puxar para o nada. Porque vir para a origem, vir para si, está fazendo um movimento para dentro, está vindo para o nada. E aí a outra pessoa pergunta: mas por que tal pessoa que eu amo tanto não quer se comprometer, formar uma família comigo? Não é? Por que será isso? Será que não existe amor? E existe. Porque para aquela pessoa que quer formar o ninho, que quer se agregar, quer fortalecer aquilo que lhe dá mais segurança, seu alicerce, seu alicerce forte, vir para dentro de si, em direção a si, é fortalecer-se. Então essas coisas, dizem os rabinos da Cabala, que todos têm que ser levada em consideração. Obviamente, nós não estamos querendo taxar que pessoas masculinas, nós temos isso durante toda a nossa vida, nós temos algo mais forte dessas raízes em nós, mas nós temos isso na nossa vida inteira. A vida inteira, essas raízes que vêm de Deus mesmo, marcam a nossa existência. Em diversos momentos, em momentos de crise, momentos de dificuldade,
é que a gente pode perceber o que age mais fortemente em nós. Quando nós estamos bem integrados, isso está equilibrado. E podemos compreender a outra pessoa que é diferente em nós. Então, cada indivíduo é único, ele não pode ser rotulado. O indivíduo é sempre uma surpresa. Ele tem livre-arbítrio e sempre pode nos surpreender. Nós mesmos surpreendemos conosco. Tem hora que eu vou para a minha oração e digo assim, Jesus, o que foi aquilo mesmo que eu fiz? O que foi mesmo aquilo que eu não estou entendendo? Eu precisava perder minha calma daquele jeito, eu não sou nem assim. O que foi que houve mesmo que eu estou querendo entender? Né? Então, nós mesmos nos surpreendemos em algumas situações. Imagina se o outro sempre não será uma surpresa. Né? Então, veja só, masculinas são as raízes, quem tem raízes de alma mais removidas, que dão a direção dos relacionamentos, que apontam para a superação dos conflitos nos relacionamentos. Quem tem mais forte as raízes femininas? Pessoas que são mais envolvidas, elas têm mais capacidade de realizar-se num relacionamento afetivo, na constituição de uma família. Não é? Agora, não há nada de errado com nenhuma das atitudes. O que há é que nós temos que compreender a atitude do outro, a nossa atitude, e ver se nós não estamos provocando um desequilíbrio. É muito bom tomar uma distância dos conflitos familiares. Então, essas raízes masculinas tomam distância dos conflitos familiares para poder pensar direito e analisar com calma. Isso é ótimo. Mas ficar sempre na abstração, ficar sempre na teoria, não enfrentar a coisa numa conversa, também não dá. Então, as duas coisas são necessárias. Não é? Agora, também, ficar prestando atenção só às coisas do dia a dia, as picuinhas, o cotidiano, que é próprio das raízes femininas, estraga um relacionamento que ninguém vê nada além do que isso. Então, essas forças têm que estar em equilíbrio dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Agora, uma coisa interessante que os judeus utilizam para deixar isso bem firme é o momento em que as pessoas vão casar. Antes do casamento, uma semana antes, um sábado antes do casamento, geralmente casam no sábado, o noivo é chamado para fazer a leitura da Torá, a leitura do Pentateuco, que é uma honra na sinagoga. Então, se alguém vai casar no próximo sábado, hoje faz a leitura. E ao fazer a leitura, ele sobe e se conecta com a fonte das raízes masculinas. A fonte das raízes masculinas é uma leitura, algo abstrato, porque as raízes masculinas estão sempre, elas são na copa. Não é? Eles dizem que a árvore é a metáfora disso, porque as folhas são também raízes. Elas tiram o nutriente do ar. E as da terra tiram o nutriente da terra. Então, ele faz um ato abstrato. Ele faz a leitura. É uma grande honra para ele. E se sente maravilhoso, não é? Não tem que pensar em nada concreto. É a leitura, fazer a leitura bonita, cantada da Torá. Aí ele se conecta com a fonte das suas raízes, que é a instrução de como ser um bom ser humano que está ali naquela leitura daquele livro, a Bíblia. Agora, e a mulher? Uma semana antes de casar, ela deve fazer o ritual do mergulho em água. Se nós temos uma visão preconceituosa, porque nós sempre estamos demonizando a religião do outro, se nós temos uma visão preconceituosa, está vendo como o judaísmo é machista, trata a mulher como impura, faz com que ela tome um banho para se livrar das impurezas. Não, o mergulho que ela faz na piscina é, antes de tudo, para se conectar com as raízes femininas, que é uma introspecção, é uma entrada, é algo que não pode ser mais concreto do que mergulhar em água.
E ali eles vão receber aquela orientação de dizer assim, tá vendo? Como nesse movimento de preparação para o casamento vocês já fizeram algo totalmente oposto? Pois se preparem para equilibrar essas forças. Preparem-se para equilibrar essas forças, porque é totalmente diferente. Um subiu, a Torá é mais alta, assim como eu estou aqui, não é nesse ponto. Então, subiu os degraus, foi lá para cima, fez a leitura, algo abstrato. Ela desceu a piscina, tem vários degraus, tem 7 degraus na piscina, ela desceu esse degrau e mergulhou. Não podia descer mais e eu não podia ser mais elevado. Assim se conectam com suas raízes. Será que isso pode nos ajudar nos nossos relacionamentos familiares hoje? Será que essas coisas podem nos ajudar? Nós vermos além do físico, além do fisiológico, além do anatômico, além do outro ter trauma ou não ter trauma, além do outro ser homem ou ser mulher. Será que isso pode nos ajudar nos nossos relacionamentos familiares? Ter uma noção, uma intuição dessas raízes, se conectar com essas raízes. Agora, o interessante, a cerimônia do casamento judaico é debaixo de uma cabana, uma tenda. Às vezes, eles fazem dentro da sinagoga, uma sinagoga rica, uma sinagoga chique, eles colocam um lençol para formar essa tenda, para que apareça o mais frágil possível. Os noivos ficam debaixo dessa tenda frágil, para dizer, olha, tudo nessa realidade é frágil e vai contribuir para que esse relacionamento se quebre. E isso é mostrado quando se quebra uma taça de cristal. E aí o rabino diz, está vendo? Quebrou. Para nós é impossível colar de volta. Não podemos fazer com que essa taça de cristal volte ao que ela é. Mas para Deus, nada é impossível. E todos os que estão assistindo aquelas promessas que eles fazem, se comprometem em ajudá-los a superar o cristal quebrado. Então, é tão notório que a coisa é frágil em todos os momentos de um ritual de casamento judaico é mostrado, é frágil. Somente Deus pode dar a graça de que a família continue firme. Para nós é impossível. Para o ser humano é impossível ter família. Se existe família, dizem os místicos judaicos, é porque Deus está comprometido com a família. O tempo todo. No Evangelho de João, quando Jesus, eu já disse o que Jesus primeiro falou, agora vou dizer o que a primeira coisa que ele fez. Quando ele recolheu os discípulos, quando João Batista diz, olha esse cara aí que vocês devem seguir, não a mim. Quando os discípulos se agregaram a Jesus, Jesus iria, a propaganda era, esse aí é o cara que vai trazer o reino de Deus. Esse aí é o que tira o pecado do mundo. Esse aí é a solução para os nossos problemas. Os discípulos se agregaram a ele. É óbvio, com a propaganda dessa. Não é? Esperavam que ele fizesse qual seria o primeiro gesto dele para começar esse reino de Deus aqui. Jesus olha para ele e diz assim, vamos para uma festa de casamento? Os discípulos ficaram sem entender nada. Como é que nós aderimos a ele para edificarmos o reino de Deus e ele vai a uma festa de casamento? Pois então, que é a família, é com a família que tudo começa. Só há a possibilidade de ter reino de Deus porque existe família. Porque o reino de Deus é quando todos os seres humanos tiverem consciência de que ter o mesmo pai significa todo mundo ser irmão. É quando a humanidade inteira se sentir família. Aí é o reino de Deus. Então começou tudo com a família. Com problemas familiares, não tem vínculo. Com coisa do dia a dia.
Então, é a força de dizer: só existe família porque Deus quis a família. Para os seres humanos é impossível. Para as tartarugas não tem problema. Sempre gosto de dar o exemplo das tartarugas. A tartaruga põe os ovos lá na areia. Não precisa chocar, não é como a galinha, não precisa chocar ovos. O sol cuida disso. A areia quente cuida disso. Ela põe os ovos lá e vai-se embora. Ela tem raízes masculinas. Ela se manda. Ela não tem nada a ver com aqueles ovos que ela pôs. A areia vai esquentar, vai chocar aqueles ovos. Se é que essa tartaruga não pôs esses ovos lá na região norte, porque lá a gente come ovos de tartaruga, ovos crus de tartaruga com farinha, não é? Lá esses ovos de tartaruga vão chocar, vão nascer as tartaruguinhas, cada um por si, Deus por todas, elas vão em direção à água. Quem chegar lá, bem, tá ótimo. Nenhuma vai ajudar a outra. Nem a mãe estava ali, porque que... Mas o ser humano, ele veio como chamado, pertencer a uma família. A primeira coisa que o ser humano faz nessa existência é fazer parte de uma família. Primeira coisa que a gente faz. A gente está confortavelmente lá no útero materno e de repente nós temos pai, mãe, vovó e gato, cachorro, papagaio. Nós temos tio, nós nascemos numa família. Nosso primeiro ato nesse mundo é de pertença a uma família. E viemos com o desafio de convivermos de forma equilibrada naquela família. Bom, então, agora vamos para a segunda parte. Vai ter filhos ou tem filhos já? Os rabinos dizem: ter filhos é um ato de fé. Fé num mundo melhor. Fé que Deus quis aqueles filhos para aquela pessoa, para aquelas duas pessoas que vão assumir o filho. No casamento católico, a testemunha oficial, porque quem casa são os noivos, o padre não casa ninguém, padre... Ele é a presença da comunidade, ele simboliza a presença da comunidade naquele rito. Ele, como representante da comunidade, representante de Deus, pergunta: vocês acolhem os filhos que Deus lhes mandar? Porque vocês precisam de um grande ato de fé. Maior do que o ato de fé de que poderão conviver juntos, é o ato de fé que poderão ter filhos, gerarão filhos, terão filhos sob a responsabilidade de vocês. Vocês aceitam? Porque esses filhos podem vir naturalmente, ou por adoção, ou porque Deus lhes manda. Vocês aceitam aqueles que Deus lhes mandar? Quer dizer, já começa aí. Os filhos que você tiver, seja de que forma for, creia, Deus lhes mandou. Porque se você não crer nisso, não dará conta. Eles serão diferentes demais de você para você dar conta disso. Então é um ato de fé, mas é também um ato de confiança extrema naquele que sustenta a vida de todos em todos os momentos. Tem um salmo bonito que diz assim: Deus cuida tanto de suas criaturas que Ele escuta o choro do filhote do corvo. Aí a gente lê isso e não entende nada. O corvo põe os ovos ali. Quando os ovos são chocados, nascem umas criaturinhas que não têm penas nenhuma. Eles começam a cuidar. Daqui a pouco começam a nascer as penas. O corvo tem penas pretas, tão pretas que brilham, de tão pretas que são. Os filhotinhos têm penas brancas, tão brancas que reluzem. Então, os pais não reconhecem os filhotes e abandonam o ninho.
Vocês sabem que as aves têm que alimentar os seus filhotes. Que os filhotes estão no ninho e não sabem voar. E o autor do Salmo fica impressionado. Como é que os papais corvos abandonam o ninho e os filhotes sobrevivem? Porque continua tendo corvo no mundo. Só pode ser porque Deus cuida. Porque Deus escuta o seu choro faminto. Viu que é uma mística profunda. Mas eles dizem, mas se Deus alimenta os filhotes do corvo, não vai cuidar dos meus filhos? Que valem mais do que o corvo? Olha que interessante, porque a leitura de hoje é: os cabelos de suas cabeças estão numerados. Deus, você não sabe. Hernando não sabe, já perdeu alguns fios que não foram repostos. Não tem como saber. É importantíssimo para o ser humano perder cabelos, crescer unhas, faz o equilíbrio da química do nosso corpo. Deus colocou em nós a capacidade de perder cabelos. Isso é importantíssimo para nós. Tem gente que acha assim, nenhum cabelo da cabeça vai cair que se Deus não quiser. Não, é que Deus cuida tanto da gente que Ele pensa tanto nos mínimos detalhes que colocou em nós a capacidade de perder cabelos, Hernandes. Para a gente não ficar doente. Hernandes quer que ele devolvesse. Deus, devolve os cabelos, por favor. Não é? Quer dizer, é uma forma de dizer assim, Deus cuida de nós nos pequenos detalhes. A leitura que foi lida na missa hoje fala disso. Fala dos pardais. Será que você... Olha, você vai caçar, você consegue pegar 2 pardais. Quer dizer, Deus cuidou para que você não acabasse com a raça dos pardais. Você pega 2 pardais. Você não vai conseguir eliminar os pardais. Vai conseguir pegar o necessário para matar sua fome hoje, mas não vai conseguir eliminar os pardais. Pelo menos na época que Jesus estava falando, não tinha como. E vocês não valem mais do que pardais? Ele está cuidando dos pardais, vocês acham que ele não vai cuidar de vocês? Então, ter filhos é um ato de fé, é um ato de confiança em Deus, que Deus cuida. Que Deus virá de encontro com a nossa limitação humana e cuidará dessas pessoas naquilo que nós não podemos dar conta de cuidar. Ele diz assim, o Rabino Yankee: ter filhos é um ato divino. Agora, o mais importante é isso aqui. Ter filhos é um júbilo, é uma alegria, tão profunda quanto o sofrimento, e uma agonia tão maravilhosa quanto o prazer. É uma contradição. É um júbilo tão grande quanto o sofrimento, e uma agonia tão maravilhosa quanto o prazer. Então, quando a pessoa tem filhos, ela descobre como é Deus. Ela descobre como é amar alguém, cuidar de alguém que é tão diferente e que faz exatamente o oposto do plano que a gente tem para ele. Ela diz, então, agora estou entendendo o que Deus passa. Ter filhos é um ato pedagógico de Deus para que nós possamos intuir alguma coisa de Deus. Do que é o amor de Deus por nós. Então, ele diz assim, nós realmente temos limitações seríssimas para dar conta de filhos. Nós não poderíamos, humanamente falando, como seres humanos, ter filhos. Se nós fôssemos tartarugas, não teria problema. Se fôssemos corvos, também não teria problema, mas somos humanos.
Então, nós já fazemos planos para aquela criaturinha antes dela estar em nossa casa. Nós já demos amor para ela e ela já é o centro da família antes de ter nascido. E se espera o retorno. Se espera que aquela pessoinha possa, não é, dar de volta aquilo que está recebendo. Que ainda nem veio, mas já está recebendo esse carinho. Já é o centro, já é o rei da casa. Né? Então, os pais nunca, jamais serão pais perfeitos. Sempre serão pessoas limitadas, com vários defeitos. Uns defeitos, mas em um nível da existência, outros defeitos de outro jeito. Mas todos terão grande defeito. Pais, mães sempre terão grandes defeitos. Mesmo assim, o mandamento é respeitar, honrar pai e mãe. E os rabinos dizem, quando uma pessoa ama seus pais, respeita seus pais, não é porque eles sejam bons, não é porque eles sejam perfeitos. Porque são bons em uma coisa e são ruins em outra. É o enfoque que o filho dá no relacionamento. Se o enfoque for pensar no quanto que eu deveria ter recebido dos meus pais e não recebi, eu tenho motivos para não gostar deles. Se o enfoque for gratidão pelo pouco que eu recebi, ou quase nada, eu terei motivos para amar. Então, o amor e o respeito que os filhos têm pelos pais não depende do pai e da mãe ser bons ou ruins, perfeitos ou imperfeitos. Todos são imperfeitos. Todos em algum ponto serão ruins. Todos em algum ponto não terão evoluído, não terão amadurecido. O enfoque que o filho dá ao relacionamento com seus pais é que lhes dá o respeito ou ao rompimento com eles, amá-los ou detestá-los. Portanto, o mandamento do honrar pai e mãe só é possível se os pais ensinarem aos filhos a olhar, se os pais derem o foco para o filho, se derem o enfoque para o relacionamento. Digamos que uma mãe viajou, estava fazendo doutorado. Um exemplo concreto. Só não vou citar nome, nem endereço, nem CPF. Viajou, teve que viajar, foi para um congresso. Telefona que está voltando. Se o pai preparar as crianças para deixar a casa florida, confortável e fazer um cartaz para a volta dela, o enfoque é dado no que a família oferece a ela. Mas se o pai preparar os filhos para ver que tipo de presente ela vai trazer, o enfoque é dado no que eles recebem dela. Então, em cada momento na família, os pais têm que pensar qual é o enfoque que estão dando aos filhos, ou como é que você está ensinando seus filhos a respeitarem os pais. Os pais sempre falam dos seus pais, dos avós daquela criança. Estão sendo exemplo de como não deve se respeitar os pais. Os filhos aprenderão. Então, aqui está a mãe conversando ou na presença das crianças, falando mal da sogra. Está ensinando para ela, não respeite os seus pais. Está dizendo, olha, o enfoque que você deve ter nos relacionamentos é esse, no que há de errado nela. Esse enfoque é dado desde cedo pelos pais. Os pais ensinam os filhos a respeitar os pais. Não tem outro jeito. Então, os judeus dizem assim: os pais podem não nos dar nada de bom, mesmo assim, nós temos que amá-los. Ele diz assim: porque
Eles gostam de pergunta, não é? Por que no deserto se diz que Deus deu o maná, o alimento vindo do céu, e a água que saía da rocha? Eles perguntam, por quê? Por que diz isso na Bíblia? Resposta? Para mostrar aos filhos que mesmo que os pais não façam nada por eles, eles devem amá-los. Porque se o alimento cai do céu e a água sai da rocha, os pais não têm nada para fazer pelos filhos. E por causa disso, os filhos não vão amá-los. O mandamento de amar os pais, ele é anterior aos 10 mandamentos e é repetido 3 vezes. Em Êxodo, em Deuteronômio e em Levítico. Quer dizer que foi dito para amar os pais mesmo quando os pais não tinham nada para fazer pelos filhos. Agora, se os filhos têm um mandamento de respeitar os pais têm que respeitar os filhos. A Escritura diz assim, um filho pode desobedecer o pai. Um filho pode desobedecer a mãe. Desrespeitar, jamais. Deve desobedecer quando a proposta do pai ou da mãe é oposta à proposta de Deus para aquela pessoa. Aí ele pode desobedecer. Mas de respeitar, jamais. Não há permissão para não amar os pais. Seja os piores que forem. Não há esse mandamento. Não há essa permissão. Diz, os pais podem e devem exortar os filhos. Desrespeitá-los, jamais. Humilhá-los, jamais. Cometer violência contra eles, jamais. Podem e devem exortar, não desrespeitar. Porque só pode haver se honrar pai e mãe se isso for ensinado com o exemplo. Se a criança sempre foi respeitada, ela saberá respeitar as pessoas. Se ela for ensinada a respeitar as pessoas, não existe nem nome em hebraico para o desrespeito dos filhos aos pais. Porque na mente deles isso não existe. É chamado de ousadia. Porque não há o desrespeito com os pais, não há esse nome. Porque isso é impossível. Ou eles prestam, ou eles não prestam, sejam maus, ou sejam bons, sejam assassinos, eles são respeitados. Eu concordo com o jeito deles viver, ou não, eles são respeitados. Não tenho nenhuma permissão para não respeitar. Então, agora nós vamos para o final, não é? Que é, vai separar ou separou? O judaísmo tem o divórcio. Então, é a partir do judaísmo que tem orientações para o divórcio que eu vou falar, como eu estou falando aqui. Então, os rabinos, quando vão falar sobre o divórcio, eles dizem assim: os campeões esportivos, estamos aí na Copa do Mundo de futebol, os campeões têm um método que praticam antes do evento, a final da Copa do Mundo. Eles vão praticar isso aqui, esse método. Especialmente se estão para jogar contra um time que ainda não conhecem. Eles visualizam o jogo na mente, imaginam-se vencendo, imaginam os torcedores aplaudindo freneticamente, vivenciam todas as emoções e os bons sentimentos associados com a vitória. Repassam esta cena na mente durante algum tempo, até se sentirem à vontade e aquilo parecer real. Então eles saem e jogam em campo, já tendo sentido a vitória dentro da mente. Pessoas começam um compromisso chamado de casamento, pensando que vai fracassar, que vai dar tudo errado. Qualquer coisa a gente separa. Então já fica difícil ganhar esse jogo. Primeira coisa é essa. Então, quando qualquer área da nossa vida fugir do controle, a gente deve fazer igual os jogadores fazem na concentração antes do jogo. Sentir-se vitorioso, saborear a solução antes que ela aconteça. Então, veja só,
Para os judeus, Deus quer a família, Deus quer o casamento, Deus quer os filhos. Deus quer família. E Ele quer que a gente case e que a gente permaneça casado. Mas, por que então que tem no Pentateuco, na Torá, a instrução para o divórcio, se Deus quer o casamento? Ele diz assim: por que nas Escrituras Deus diz como se divorciar se Ele acredita no casamento? Não apenas Ele acredita no casamento, como acredita que você deveria permanecer casado com a pessoa com quem se casou. Por que então Ele permite que você se divorcie? E não apenas permite, como diz, como fazer. De fato, suas instruções sobre o divórcio são muito explícitas. Por quê? E a resposta: porque tendo dado suas instruções sobre o casamento, Deus não abandona você quando você está em dificuldades. Porque Deus é misericordioso e compassivo, bom e atencioso, Ele lhe dá um segundo conjunto de instruções no caso de você não conseguir realizar as primeiras instruções que Ele deu, que foi de se casar. Porque Ele é bom para você, que quando você falhar nas primeiras instruções, Ele dá a segunda para quem falha. Para dizer: eu cuido de você de qualquer jeito. E porque Ele tem algo para ensinar sobre si mesmo, a partir do divórcio, Ele tem algo para ensinar o ser humano sobre Ele mesmo, sobre Deus mesmo. Então o Rabino dá um exemplo assim: duas crianças brincando, as crianças um pouquinho maiores, resolveram fazer aqueles bolos que vem a massa pronta, que a gente compra no supermercado, pré-pronto, e vai seguir as instruções para fazer o bolo. Resolveram fazer o bolo. É aniversário do nosso pai, nós vamos fazer o bolo, não sabemos fazer desde o princípio, como uma pessoa faz o bolo, mas nós vamos comprar a massa do bolo pré-cozido, pré-feito, e vamos seguir as instruções e fazer. Então, uma está lendo as instruções da caixa, do pacote lá onde veio a massa, e a outra vai seguindo as instruções. Então, aqui está lendo as instruções, diz assim, aqui está falando para mexer 10 vezes a massa. E aqui está seguindo as instruções, diz: e agora? Eu já mexi 20 vezes. Será que estragamos a receita? E aí ela pergunta: o que as instruções diz a respeito de quando a gente erra o seguimento das instruções? A outra lei diz: não diz nada. Agora, será que nós estragamos ou não estragamos o bolo? Será que o bolo vai prestar? A gente põe no forno ou não põe no forno? É o bolo de aniversário do nosso pai que a gente queria mostrar para ele que nós fizemos um bolo. Ele diz: só Deus dá a receita do bolo, e caso você erre nas instruções e falhe, Ele dá as receitas do que você deve fazer se falhar, se você errar as instruções. Aqui estão as instruções. Se você erra as instruções, está aqui as instruções quando você erra as instruções. Por quê? Porque Ele é bom, porque Ele é compassivo, porque Ele respeita as nossas limitações. Então eu achei interessante esse exemplo. Vou copiar para a minha palestra. Certo? Então o casamento, ele é o reflexo do amor absoluto de Deus pela humanidade. Quando toda a Escritura, seja antes de Jesus, ou seja, Jesus, quando quer falar do amor de Deus pela humanidade, usa o casamento como exemplo. Porque é um amor entre diferentes. Porque é um amor que frutifica. Porque é um amor que exige respeito pela diferença do outro. Porque é um amor que exige fidelidade. E aí eles dizem assim: Deus dá instruções a respeito do divórcio, mesmo não querendo o divórcio, para dizer: ou você acerte, ou você faz, eu não abro mão de você. Eu estou com você.
Então isso deveria servir para o casamento em crise, se perguntar, por que eu não ajo igual Deus age comigo? Quando alguém no judaísmo quer se divorciar, não pode simplesmente se divorciar assim. Por quê? Porque para casar você envolveu Deus na história. Então vamos ter, do jeito que teve os ritos para casar, vai ter os ritos para separar. E nesses ritos para separar, vai ficar bem claro que naquilo que você falhou, que foi no relacionamento, Deus jamais falhou com você. É uma oportunidade para aprender sobre o amor de Deus. Quer dizer que eu não dou mais conta de conviver com essa pessoa. E isso me ensina que Deus jamais vai dizer isso em relação a mim. Deus sempre dará conta de conviver comigo. Eu não dou mais conta de amar essa pessoa. Eu tenho que saber que com Deus é diferente. Ele sempre dará conta de me amar. Nesse exato momento em que eu estou me separando, que eu estou me divorciando, eu estou fazendo o oposto do que ele gostaria. Ele gostaria que eu ficasse casada. E ele está comigo para dizer, não importa o que você faz. Se você falha ou se você não falha. Eu estou com você. E eu te ajudo, eu te dou instruções para você sair dessa. Inteiro. Sem esfacelar. E só tem um jeito de um rompimento assim, principalmente quando envolve filhos. Não. Deixar as pessoas... O caco é se ela se sentir profundamente amada por Deus e dizer assim, aquilo que eu não dou conta no nível humano, Deus dá conta em relação a mim. Eu não consigo dar conta de certas falhas dessa pessoa. Deus dá conta de me amar apesar das minhas falhas, inclusive essa agora. Eu não dou conta de levar à frente esse relacionamento. Eu tenho que ter certeza que Deus sempre dará conta de levar o relacionamento dele comigo à frente, sempre. Eu estou desistindo dessa pessoa. Ela pode se casar com outro. Deus jamais desistirá de mim. Então, é por isso que ele diz que Deus dá instrução sobre o divórcio. Para ser uma forma de dizer, tudo bem, filho. Vocês falharam. Vocês não deram conta. Mas saibam que eu sempre darei conta. Vocês exigem atitudes uns dos outros para poder permanecer no amor. Eu não exijo essas atitudes, eu peço. Mas se você não dá conta, eu estou junto também. A outra coisa é que esse tipo de amor que se sente numa hora de rompimento, esse amor de Deus que a pessoa tem que sentir na hora de um rompimento, que ela não é abandonada a si mesma a viver suas crises sozinha, as crises matrimoniais sem a ajuda de ninguém, e uma separação que simplesmente se vai a um cartório, mas que se tem que pensar, e que se tem que envolver Deus nisso, e tem que se sentir amado por Deus para sair inteiro disso, ela não é deixada sozinha para resolver as coisas. Quer dizer, a igreja estava, no cristianismo deveria ser assim, se a igreja estava envolvida em unir, por que a igreja não está envolvida na hora de separar? A igreja ortodoxa faz isso. A igreja ortodoxa faz isso. Faz isso porque é uma oportunidade de se sentir amado por Deus, uma oportunidade pedagógica de saber sobre o ser de Deus. Então se sabe sobre o ser de Deus ao casar, ao ter filhos, ao separar. Além do mais, não existe ex-filho. Existe ex-esposo e ex-esposa, mas não existe ex-filho. Eu me relaciono bem com meu cunhado e diz assim, não sei como é que tu consegue dar conta de fulano. Eu disse, ora, mas não existe ex-cunhada. Não existe. Não é? Meu pai está doente e ele vai lá e conversa horas e chora e pede desculpa pelas bobagens que fez. Papai, não, deixa pra lá, isso foi uma fase que já passou. Não existe isso. Então as pessoas têm vínculos. Não dá para continuar casado, mas tem que ter um respeito, porque, como eu já disse, não existe permissão para a falta de respeito na Escritura.
existe permissão para você manter uma certa distância, para deixar alguém no seu passado, mas não existe permissão para você desrespeitar ninguém. E a pessoa que se une a alguém que já tem filho de um outro casamento, a primeira coisa que deve ter em mente é: há um vínculo entre meu cônjuge e os filhos, no qual não devo atrapalhar nunca. Se é para fortalecer esses vínculos, eu entro nessa família. Senão, eu não posso. Eu não posso me envolver numa família se eu não tiver estrutura psicológica para ajudar a pessoa que eu amo a se manter cada vez mais unida aos seus filhos. Isso aí tem que ser levado em conta. Então também, se alguém tem filhos e vai para um segundo casamento, não é fácil dentro de lá, vai ter que ter clareza que você vai ter que aprender o que é o amor de Deus. É quando você abrir mão do seu esposo para ele estar com os filhos dele. Quando você abrir mão de momentos com a sua esposa e de ter que conviver com os filhos de outra pessoa. É assim que se ama. Se não for assim, não é amor. E aí nós vamos de novo para o início da palestra. As raízes masculinas e as raízes femininas da alma tem que estar em equilíbrio. Então era isso. Basicamente esse é o olhar para trás. E aí, a partir de algumas perguntas, de algumas colocações, a gente pode olhar para frente. Obrigada, gente. Eu pergunto, para o judaísmo, o mais importante é a família. Não a família, no tempo dele era a família.